Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é o significado escatológico profético das migrações de Israel, parte 2. Hoje veremos mais 2 locais de acampamento, os acampamentos 18 e 20. Quelata foi o 18º local de acampamento dos israelitas, número 16. De acordo com a gematria judaica, o número 18 representa Rai, que significa vivo ou vida. Geralmente, acredita-se que o número 18 é conhecido na Bíblia como um símbolo de escravidão ou servidão. 2 conceitos muito opostos, vida e morte. Morte no sentido de impermanência, como diz Romanos 8:21. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Elohim. Mas talvez encontremos ambos nesta época do acampamento de Quelata. Na palavra Quelata está o verbo kahal, que significa reunir. Ainda não descobri se significa reunir-se de forma apaixonada ou intensa, mas trata-se de uma reunião, muito especificamente até mesmo 2 reuniões, que são muito proféticas. Se permanecermos com a imagem da vida e da morte acabando com a escravidão, descobriremos algo surpreendente aqui. Corá, Datã e Abirão lideraram uma rebelião contra Moisés, o líder designado por Yahvé. Se alguém for contra as instruções de Elohim e sua Torá, sempre se tornará escravo do pecado, e o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Entretanto, se Yahvé fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Yahvé. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. A terra como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos. Ele, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá com todos os seus bens. Números 16, 30-32. Então, nossa escravidão não será mais definitiva, mas Yahvé, nosso Elohim, nos envergonhará. Judite 8:23. O livro de Judite fazia parte do Antigo Testamento grego, e os outros tinham vida. Basicamente, essa é uma história extremamente profética para o fim. No fim dos dias, haverá 2 reuniões. Uma que se reunirá em torno do Messias e a outra que se reunirá em torno do anti-Messias. Uma terá vida por toda a eternidade e o outro será engolido pelo lago de fogo. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé e Yahvé teu Elohim, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número, e o eterno teu Elohim te abençoará na terra em que estás entrando a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir e te prostrares em culto diante de outros deuses e os servires, eu vos declaro neste momento solene, é certo que serás destruído e perecerás. Deuteronômio 30, 15 e 18. Acampamento 20. Harada, terror e medo. Os israelitas partiram do Monte Sefer e montaram acampamento em Harada, Números 33, 24. Os autores dizem que Harada é o 20º acampamento e explicam o que significa o número 20.
20 é o número que representa as relações divinas, bem como estar nas mãos de Yahvé e encontrar libertação e salvação através da humilhação e submissão, como quem foi submetido à vontade do outro. O dicionário bíblico de Easton diz que era o 25º local de acampamento. Eu ainda não pesquisei o que o número 25 pode significar. Já o lugar ou nome Harada não aparece em nenhum outro lugar na palavra, apenas em alguns versículos aqui no capítulo 33 de Números. O significado é sempre medo e terror, em todas as concordâncias e fontes semelhantes que examinei. No dicionário de nomes bíblicos de Hitchcock, significa até fonte de grande medo. Os autores especulam o que pode ter acontecido nesse lugar, por exemplo, uma erupção vulcânica. Corretamente, eles dizem, a causa do medo do povo não é mencionada. Pelo que entendi, nada é escrito na palavra de Elohim sem uma razão. Os significados dos nomes são importantes, especialmente para esclarecer o que aconteceu ou o plano de Yahvé. Portanto, podemos presumir que os israelitas experimentaram nesse local do acampamento Harada o que o nome do lugar significa, ou seja, medo e terror, até mesmo um tremor de terror, palavra que significa Harad. Particularmente, eu não pensaria necessariamente em uma catástrofe externa, mas sim que emoções internas foram experienciadas como processos, foram vivenciadas, bem como na antecipação negativa do desconhecido que estava por vir. Todo crente ou não crente certamente já passou por tal ponto em sua vida, e sim, essas emoções dominam as pessoas de maneira particular e extrema. Então, como agora, sempre que Yahvé não é reconhecido e adorado como Elohim todo-poderoso e amoroso. Concordo com os autores nisso, e também que todo o resto é a dura realidade da adoração de ídolos. Se olharmos para a coisa toda com honestidade e consistência, isso é idolatria, ter mais medo do mal e não confiar no Senhor. No fim dos tempos, e eu penso que os autores também têm razão, o medo e o terror serão extremamente extremos. Será como um clímax de medo e terror que alguma vez foi experimentado na vida de cada indivíduo. Deixarei que os próprios autores formulem um primeiro pedaço. Se tememos demônios, desastres ou pessoas, somos idólatras, pois mostramos que Yahvé não é maior do que esses poderes aos nossos olhos. Aqueles que temem qualquer coisa ou pessoa que não seja Yahvé experimentarão um terror extremo durante a situação final de Harada. Mas aqueles que demonstram santo temor a Yahvé serão protegidos e confortados por sua misericórdia. O fato de sentirmos medo ou terror, Harada, no fim dos tempos, será determinado por quem escolhermos temer agora. Mesmo nós, crentes, não estamos imunes a sermos atacados pelo inimigo. Nós também sofremos desastres e ataques demoníacos. Somos chamados aqui agora, na verdade, apenas através de uma palavra, o nome de um acampamento, Harad, para decidir, agora mesmo, a quem queremos dar a honra e, portanto, o poder em nossa vida espiritual e, consequentemente, mundana. A palavra decidir é muito importante. Uma observação interessante dos autores é: a Bíblia nos diz 365 vezes para não temermos ninguém além de Yahvé. Isso significa que devemos ter apenas o temor do Senhor, uma devoção extraordinária. E, na verdade, há uma frase na Bíblia para cada dia do ano, 365 vezes para cada dia, essa exortação.
todos os dias, repetidamente. Se temermos Yahvé, é igual a honrá-lo e reverenciá-lo. Experimentaremos a sua misericórdia, amor e glória, apesar e em meio aos eventos que induzem ao terror, também e especialmente no fim dos tempos. Os autores então se perguntam: qual é o propósito de Elohim com esses eventos que provocam medo e terror? E eles chegam à conclusão: para aqueles que não amam o Senhor, isso é, para eles ficarem de joelhos, eles se voltarão para Yahvé. E para o seu povo, é para impedir a disseminação da idolatria em seu povo. Afinal de contas, idolatria significa adorar qualquer outra coisa em vez de dar glória ao Senhor. Isso se aplica aos crentes. Em seguida, os autores falam mais uma vez sobre aqueles que não amam Elohim. Eles teriam falado tudo com arrogância e em uma poltrona de bem-estar. E então, com o choque e a crise, passariam do estado de cochilo para o modo de terror. Na redação de uma das frases dos autores, a tragédia nos atinge e nossa serenidade é destruída. Os autores dizem honestamente nossa serenidade, incluindo assim também os crentes que amam Elohim. Particularmente, acho que mesmo à luz de muitas passagens do Apocalipse, aqueles que não amam o Senhor, os cegos, não necessariamente ouvirão e se afastarão de seus caminhos perversos ou começarão a confiar nele quando ocorrerem circunstâncias terríveis. Embora seja a vontade de Elohim que todos se arrependam a ele e sejam salvos, é um chamado dos autores aqui e também um chamado de Yahvé. Tenham honra, temam o Senhor, deixem o medo de lado. Esse é o segundo pedaço. Tenha honra, tema o Senhor, deixe seu medo de lado. Isso inclui a decisão, a vontade. E eu descobri um terceiro pedaço dentro de mim, que não pode ser extraído do texto do capítulo. Sua misericórdia e graça nos guiam, nos ensinam, nos treinam. Ele exige algo de nós. Ele não nos condena de forma devastadora, não completamente e não para sempre. Ele completa a boa obra que começou em nós. Filipenses 1:6. E Yeshua era Yahvé e homem ao mesmo tempo. Yeshua sabe quantos medos as pessoas têm. Ele não condena. Ele espera apenas mais e não menos. Ele espera que busquemos todo o nosso refúgio nele e que lhe demos toda a glória. Sejam todos ricamente abençoados. Visite o nosso Instagram, The Torah House, e o nosso grupo de Telegram, onde você poderá baixar nossos livros e o livreto do curso básico da Fé Messiânica gratuitamente. O link estará na descrição abaixo do vídeo.